A ONU, Organização das Nações Unidas, classifica a biotecnologia como qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seres derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Vamos então passear um pouco por esse contexto. A biotecnologia, então, pode ser definida como o uso das tecnologias que utilizam organismos vivos ou produtos elaborados a partir deles para criar ou modificar produtos para fins específicos. As aplicações mais importantes são as relacionadas com a área da medicina, além das relacionadas com a área da agricultura e produção de alimentos, além das que atuam relacionadas ao meio ambiente. Embora o ser humano utilize há milhões de anos essa ciência, os conhecimentos em diversas áreas científicas e, em especial, os relacionados a moléculas de DNA, revolucionaram o modo de manipular os organismos a fim de obter certos produtos e processos. Atualmente, então, a biotecnologia apoia-se em grande parte nas técnicas de DNA recombinante, conforme veremos a seguir. As bases nitrogenadas do DNA representam um alfabeto químico de apenas 4 letras, combinadas de modos diferentes, compõem um guia específico para cada indivíduo com as orientações para a síntese de todas as suas proteínas. A tecnologia de manipulação do material genético está extremamente desenvolvida. A técnica do DNA recombinante, ela consiste em extrair de bactérias, por exemplo, os seus plasmídios, ou seja, pequenos anéis de DNA espalhados no citoplasma, e com as enzimas de restrição, retiram-se dos plasmídios trechos de DNA que serão substituídos por segmentos de um DNA estranho, cujas sequências de bases são conhecidas. Esses segmentos são fundidos aos plasmídios por meio de enzimas chamadas ligases. Dessa forma, dizemos que a bactéria foi modificada geneticamente, pois o seu DNA recombinante, ou seja, o seu plasmídio, chamado na verdade de plasmídio quimera nesse caso, apresenta características de 2 espécies diferentes. As enzimas de restrição são também chamadas endonucleases de restrição. Foram descobertas no início da década de 70 e elas têm a capacidade de cortar a molécula de DNA em determinados pontos de um modo bem controlado. Elas são encontradas em certas bactérias que as produzem contra infecções virais. Quando infectadas por um vírus de DNA, por exemplo, as bactérias o reconhecem como um estranho e utilizam as enzimas de restrição para cortá-lo em muitos pedaços. O nome restrição dado a tais enzimas é por conta delas restringirem ou impedirem a multiplicação viral. Nesse slide podemos observar a bactéria, a enzima de restrição atuando no plasmídio, a inserção do gene com a característica desejada e, a partir da reprodução assexuada, o clone de bactérias que surgem com a informação desejada. Essa técnica foi usada por uma empresa de engenharia genética em 1976 para produzir uma proteína humana, a insulina, a partir de uma bactéria geneticamente modificada. E até hoje é utilizada no controle da diabetes, amplamente comercializada, porque tem um custo mais reduzido, por ser uma insulina sintética, o custo é menor, e porque até então utilizava-se insulinas de porcos, por serem mais semelhantes às moléculas às insulinas humanas.
E muitas pessoas tinham alergias e não podiam utilizar essa medicação. Então, foi uma técnica que resolveu não apenas a questão da possibilidade de comercialização numa ampla escala por conta do menor custo, mas também ampliou a clientela por conta de ser uma réplica da insulina humana e, portanto, não causar um processo alérgico nos pacientes que precisam consumi-la. Usando a técnica anteriormente descrita, uma empresa de engenharia, o sucesso da técnica de DNA recombinante permitiu que se utilizassem outros grupos de seres para testar o efeito da recombinação. No filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith, eles falam da possibilidade de um vírus bonzinho, um vírus inserido no organismo humano que teria uma informação genética acrescida por recombinação para atuar como um serial killer de células cancerígenas no organismo humano. Então, possibilidades que para a gente durante muito tempo estavam na esfera da ficção científica, hoje fazem parte da realidade biomédica nos nossos laboratórios, nos laboratórios do mundo inteiro, e muitas doenças, nós vamos falar mais adiante, já foram estacionadas por conta da ação dessa recombinação genética. Genes que determinam características desejadas são utilizados no melhoramento genético de muitas espécies. A técnica do DNA recombinante que nós vimos anteriormente, inclusive eu citei o exemplo da insulina sintética que ilustra esse slide aqui, e também a clonagem gênica, da qual nós vamos falar mais adiante, são maneiras dos pesquisadores misturarem características, então, de espécies num único indivíduo com a finalidade de otimizar a produtividade, de melhorar a resistência a pragas, ou, por exemplo, aumentar a adaptabilidade a ambientes extremos, como, por exemplo, os ambientes de seca. No caso dos animais, um dos procedimentos utilizados para alterar o genoma da espécie é uma microinjeção no óvulo fecundado de uma sequência desejada de DNA retirada de outro organismo, isto é, uma injeção de genes estrangeiros ou heterólogos. E uma outra técnica é a recolocação em um embrião de células que foram retiradas nos estágios mais precoces do seu desenvolvimento e que recebem genes estrangeiros. De qualquer modo, um organismo que recebe genes de outra espécie é um transgênico, ou seja, um organismo geneticamente modificado. Nesse slide, podemos observar o passo a passo para a produção da insulina sintética. De uma maneira geral, diferentes técnicas de biotecnologia têm sido desenvolvidas para alavancar as pesquisas com animais e plantas alterados geneticamente. Considerados biofábricas, esses animais e plantas podem produzir moléculas de interesse humano. A insulina foi só o começo. Os transgênicos podem ser um grande avanço na medicina, além de poderem ser implantados na agricultura, fortalecendo as plantas contra pragas ou então aumentando o valor nutricional dos alimentos. É importante, no entanto, citar que a transgenia é uma técnica e, como toda técnica, pode ser mal utilizada e causar impactos.
São necessários estudos profundos dos efeitos e produtos Chamamos de desse clone novo um DNA conjunto de indivíduos recombinante geneticamente no diferentes. transgênico Portanto, clonar para nada garantir mais que é do que assegura a o consumo obtenção humano. desses No indivíduos entanto, geneticamente a idênticos. liberação de, por exemplo, A clonagem vegetais ela pode acontecer transgênicos de forma resistentes à praga assexuada, em meio como natural nos organismos faria com que eles simples, levassem como vantagem sobre bactérias espécies nativas e de menor vegetais resistência, inferiores, ou com podendo manipulação levar à do genoma da extinção espécie, dessas espécies. conforme vamos Sendo descrever assim, a mais adiante transgenia em é uma relação técnica à que ovelha exige Dolly, cuidado e responsabilidade. Genoma, apesar de muito promissora. ele é uma espécie de alfabeto de 4 letras. Nós já citamos anteriormente, no início da explicação desse conteúdo. E essas 4 letras, que seriam as 4 bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, ele constitui um material da espécie humana que geneticamente ele apresenta cerca de 3,1 bilhões de bases nitrogenadas que constituem os nossos prováveis 25 mil genes. A informação de um gene resulta em proteína, mas apenas entre 1 e 2% dos genes determinam síntese de proteína que garantem a atividade celular. O restante do nosso genoma ele é importante porque permite a manutenção desses genes que codificam informações. Talvez, conhecendo o mecanismo genômico dos seres, nós possamos agir a fim de não deixar acontecer, por exemplo, produção de proteínas que induzam a formação de tumores em nosso organismo, ou proteínas defeituosas que causam, por exemplo, no caso da hemoglobina defeituosa, anemia falciforme. O projeto Genoma ele permitiu constatar que quanto mais aparentadas as espécies, menor a diferença entre seus genes. Ele mostra, por exemplo, em relação ao genoma de um chimpanzé, o nosso difere em apenas 1,24%. Outras pesquisas mostraram ainda que cerca de 99% dos genes são iguais em todas as pessoas. No entanto, como cada gene pode codificar vários tipos de proteína, concluímos que cada pessoa é única pela diversidade de proteínas que pode produzir, ou seja, que pode sintetizar, e pela interação dessas proteínas com o ambiente, e não pelo seu número de genes. E ainda mais ambicioso que o projeto Genoma Humano foi o projeto Proteoma, que pretende identificar ou sequenciar as dezenas de milhares de proteínas da espécie humana, além de descobrir todo o mecanismo do seu processo de fabricação, seu funcionamento e como interagem entre si. Em 1997, foi anunciado ao mundo o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula de animal adulto, mas a ovelha Dolly nasceu em 1996, na Escócia. Ela foi sacrificada aos 6 anos de idade, metade do tempo normal de vida, por conta de problemas que os pesquisadores encontraram também em outros animais clonados, como excesso de peso no nascimento, malformação de órgãos, osteoporose, redução das defesas imunitárias, etc., que revelam um envelhecimento precoce. Isso porque, em função da clonagem feita a partir de células de animais adultos, o clone acaba alcançando o nascimento com um tempo celular um pouco adiantado. Em 2001, a Embrapa obteve a bezerra Vitória, clonada por meio de uma técnica um pouco diferente, que utilizou o núcleo de uma célula retirada de um embrião com menos de 1 semana de vida.
inseminada artificialmente, a vaca Vitória pariu um filhote normal. Em 2004, os pesquisadores obtiveram outro clone, a bezerra Vitoriosa, desenvolvida a partir da fusão de um ovócito anucleado de uma vaca adulta com o núcleo de uma célula da ovelha Vitória, como na clonagem de Dolly. Entretanto, Vitoriosa, clone de um clone, morreu 3 meses depois de nascer. No caso de Dolly, as células retiradas das glândulas mamárias de uma ovelha adulta foram deixadas em um meio de cultura e o núcleo diploide, ou seja, 2N de uma delas, foi fundido por meio de uma corrente elétrica ao citoplasma de um ovócito anucleado de uma segunda ovelha. Essa célula, com o novo patrimônio hereditário, entrou em segmentação e originou um embrião, implantado em seguida no útero de uma terceira ovelha, que foi então uma mãe de aluguel. A clonagem gênica consiste na inserção de um segmento selecionado de DNA, chamado de DNA doador, em um plasmídio ou no cromossomo de um bacteriófago, ou seja, de um vírus que parasite bactérias. Eles vão atuar como vetores de clonagem e posterior replicação desse DNA, o DNA recombinante no caso, em um hospedeiro apropriado, vai ser viável a partir desses seres, como uma bactéria ou, por exemplo, uma célula de levedura, que é um tipo de fungo. Essa replicação ela ocorre quando o sistema de produção de DNA do hospedeiro replica o DNA que foi inserido na célula hospedeira. Dessa forma, a partir de uma das células transformadas, são obtidas, graças à divisão celular, um grande número de células idênticas, no caso, os clones, cada uma dotada de várias cópias do DNA recombinante. Vamos imaginar o seguinte: ocorreu um problema numa maternidade. A enfermeira não registrou de quem era a criança, não botou a pulseirinha de identificação. Bem, sabemos que o que não vai faltar é processo. Mas como resolver? Bem, vem aí exames. E no caso específico, o DNA fingerprint é a impressão digital de DNA. As endonucleases são usadas para fragmentar o DNA desses indivíduos no mesmo ponto e comparar as bandas de DNA, de modo que seja possível descobrir a quem esse DNA pertence. No caso dos testes de paternidade, o DNA do bebê deverá ser igual ao DNA da mãe ou do pai, obrigatoriamente vindo de um dos dois. Mais abaixo, vocês verão um exemplo ilustrando essas bandas de DNA que devem coincidir. O avanço da ciência e da tecnologia forense teve seu ponto culminante em meados dos anos 80, quando as técnicas de identificação fundamentadas em análise direta do DNA se desenvolveram e tornaram-se uma das mais poderosas ferramentas para a identificação humana, inclusive em investigações criminais. Se antes as impressões digitais e outras pistas eram usadas para desvendar crimes, hoje são inúmeros os espécies biológicos dos quais o DNA pode ser extraído. Podemos encontrá-lo em pequenas amostras de sangue, ossos, sêmen, cabelo, dentes, unhas, saliva, urina, entre outros fluidos. A análise cuidadosa desses materiais ajuda a identificar criminosos, porque o DNA possui uma alta estabilidade química mesmo após um longo período de tempo. Foi em agosto
de 1988, na Inglaterra, o primeiro caso solucionado, um caso criminal envolvendo estupro e homicídio de duas adolescentes, no qual um homem se entregou como sendo estuprador e exames de DNA permitiram verificar que, apesar das amostras terem DNA coincidindo entre si em relação às amostras coletadas nas vítimas, não coincidiam com a do homem que confessou os dois crimes. E a partir daí, a polícia conseguiu solucionar e prender o real assassino. Então, entre os fatores que nós vamos considerar como benéficos para a biotecnologia, está também a questão forense. Os testes de paternidade já são bastante usados para determinar tanto paternidade quanto maternidade em alguns casos. Trata-se de um exame relativamente simples, no qual o material genético das pessoas envolvidas é coletado e comparado através de técnicas específicas para determinar se há ou não o grau de parentesco investigado. A terapia gênica é a correção de defeitos genéticos com a utilização de vírus modificados. Nesses vírus são introduzidos genes terapêuticos, ou seja, genes que substituem os defeituosos. O vírus modificado infecta um lote de células retiradas do paciente, passando para elas os genes terapêuticos. E a partir do momento em que as células passarem a sintetizar corretamente a proteína anteriormente defeituosa, ou as proteínas que faltavam, elas são recolocadas no paciente. Entretanto, alguns problemas ainda têm que ser resolvidos em relação à terapia gênica, pois os genes terapêuticos podem desligar algum gene ativo, ou então eles podem identificar esses genes ativos como antígenos, como corpos estranhos, ou ainda o vírus modificado pode readquirir a sua antiga capacidade infecciosa. As vacinas de DNA, como foi anunciada, prevenção e cura da tuberculose, também utiliza a técnica do DNA recombinante. Nesse caso, um gene da bactéria da tuberculose é inserido em plasmídeos bacterianos que são introduzidos no organismo da pessoa, que reagirá a eles produzindo anticorpos. Outras vacinas de DNA podem ser aplicadas no tratamento de tumores, como os causados pelo papilomavírus humano, que é o HPV-16, e tais vacinas têm uma função tanto terapêutica quanto preventiva. As vacinas terapêuticas são ministradas quando o agente infeccioso já se instalou no organismo, enquanto as preventivas são utilizadas para imunizar os indivíduos contra certos agentes causadores de doença. A técnica de multiplicação da fita de DNA é chamada de PCR, reação em cadeia da polimerase. Na década de 80, passou-se a utilizar a técnica do PCR para fazer milhares de cópias de um único pedaço de DNA. Ela é muito usada em tubos de ensaio contendo DNA e mais alguns compostos, e também a enzima polimerase. Bem, as fitas de DNA, elas vão ter mais ou menos 20 bases nitrogenadas, que são as bases complementares. Isto é, que se ligam por complementaridade ao início da sequência de DNA que se quer multiplicar. Quando uma molécula de DNA vai ser multiplicada, deve se separar da dupla fita, formando assim duas fitas diferentes, mas complementares entre si,
Cada fita servirá de molde para duplicação e, por isso, precisamos dos dois tipos para que você possa ter, ao final, a unificação, formando a dupla cadeia. A biotecnologia refere-se a todas as aplicações da ciência e da tecnologia aos organismos vivos ou seus componentes, produtos ou modelos, a fim de modificar materiais, vivos ou não, para a produção de conhecimento, de bens ou mesmo de serviços. Como vimos, é um campo muito vasto e, para a finalidade de facilitar o objeto de estudo, foi classificada em 5 tipos que veremos especificamente nos próximos slides. A biotecnologia vermelha é aplicada na medicina com o objetivo de aprimorar medicamentos e tratamentos. Os métodos mais avançados abrangem até mesmo a cura de doenças através de manipulação gênica. Biotecnologia verde é aplicada na agricultura com o objetivo de criar condições agrícolas mais sustentáveis. Biotecnologia cinza concentra-se diretamente na solução de problemas ambientais, como as mudanças climáticas, por exemplo. A biotecnologia azul é aplicada na exploração de recursos biológicos marítimos. Biotecnologia branca, também chamada de biotecnologia industrial, é utilizada na fabricação de produtos através de métodos menos nocivos ao meio ambiente. A biotecnologia negra, ou biotecnologia preta, está relacionada à aplicação da biotecnologia para fins bélicos, como a produção de armas biológicas. A utilização da biotecnologia vem aumentando consideravelmente no mundo inteiro, apresentando várias oportunidades, como também vários desafios. De certa forma, ela traz esperança, pois existem várias possibilidades de se resolver muitos dos problemas mundiais através da identificação e manipulação dos genes. Por outro lado, a médio e longo prazo, seus efeitos podem ser perigosos. A biotecnologia traz inúmeras vantagens que se estendem por todos os seus campos de aplicação, melhorando a qualidade de vida no mundo. Alguns resultados são mais aparentes e foram listados nesse slide, e outros eu vou mencionar, como por exemplo, colheitas de maior rendimento e maior resistência, menor utilização de pesticidas, os alimentos transgênicos que duram mais tempo, diminuindo o desperdício de comida, redução na quantidade de energia necessária para se produzir os alimentos, utilização de produtos menos nocivos ao ambiente, alimentos com maior valor nutricional, redução na ocorrência de doenças infecto-contagiosas e criação de ferramentas mais precisas na detecção de doenças. Os avanços causados pela biotecnologia também apresentam consequências negativas, algumas listadas aí no slide e outras que eu vou mencionar, como alta dependência de tecnologias oriundas de países desenvolvidos, aumento da concentração de renda, intensificando a desigualdade social, incerteza sobre seus efeitos a longo prazo, tanto no meio ambiente quanto nos seres vivos, redução da biodiversidade e aumento na ocorrência de doenças causadas por produtos transgênicos.